Antes de começar, eu preciso avisar que minha primeira meta de ano novo depende de vocês aqui no canal, porque já faz anos que eu chegava a vender essas pulseiras aqui de basquete, que hoje em dia eu não vendo mais, porque eu esqueço, motivo pela qual eu estou com uma gaveta inteira ocupada há mais de um ano de estoque. Então se você tá interessado em ter o último produto existente da face da terra da organização P5ABC, cola lá no meu Instagram no destaque de pulseiras, ou coloca seu arroba aqui embaixo pra eu ir atrás de você, mas não pode ser privado, senão eu não consigo te mandar mensagem, e me ajuda a bater essa meta de ano novo de ganhar uma gaveta de volta do meu gaveteiro, que eu não aguento mais olhar pra isso, tá lotado. Lembrando que quem já é membro do canal não precisa se preocupar com frete, o que é outro motivo pra você virar membro do canal, além desse gigantesco apoio que esse valor simbólico de se tornar membro ajuda nesse canal. Quem acompanha o canal já há um tempo já sabe que eu já abordei diversos causos sobre WNBA no canal. A gente cobriu a polêmica aqui sobre a questão do aumento de salário, sobre a WNBA ficar dando prejuízo mesmo tendo recorde de faturamento, e inclusive sobre a questão da Caitlin Clark, que não só foi o vídeo que passou de 150 mil views, como a gente também viu que a comissária da WNBA, a Adam Silver da WNBA, a pessoa mais poderosa da liga, disse com essas aspas que a Caitlin Clark tinha que se ajoelhar a ela e agradecer pela plataforma que a WNBA dá pra ela, sendo que o salário da Caitlin Clark não passa de 100 mil dólares, e a Caitlin Clark não só saiu do colegial trazendo todo o hype e fazendo a WNBA quebrar recordes de audiência, até quando ela vai na casa dos rivais, os tickets rivais dobram de vendas, como ela já saiu do colegial milionário, um contrato de milhões com a Nike, vendendo mais regatas da Nike do que até LeBron James ou Stephen Curry. Ela ficou atrás ou só do Curry ou só do LeBron, mas ela venceu de todo o resto da NBA pra vir a comissária da WNBA dizer que ela tinha que se ajoelhar a ela. Claro que toda essa zona da WNBA que a gente cobriu o ano passado, uma hora ia explodir, e esse momento chegou agora em 2026. Porque sem dar muitos detalhes, se você quiser saber cada história, cada caso, vou deixar aqui tudo no izinho, que eu não sei se é izinho, mas que clica ou se aparece na descrição, mas eu vou deixar aqui durante o vídeo pra você poder clicar e ver os outros vídeos que a gente cobriu sobre WNBA. Mas fazendo um resumo geral, a gente teve aqueles protestos da WNBA de pague o que nos deve, que por mais que tenha jogadoras falando que jogadores da NBA tinham que dar parte do salário deles para jogadoras da WNBA, ou de jogadoras da WNBA dizendo que queriam receber a mesma quantidade que jogadores da NBA, o fato desse protesto é que eles queriam uma fatia maior sobre todo o faturamento da liga, todo o dinheiro que envolve a liga. Uma parte vai para os times, outra parte é da liga, outra parte é custos, e tem a parte das jogadoras. Ela só queria uma porcentagem mais justa para as jogadoras. Para vocês terem ideia, a média de liga profissional nos Estados Unidos, liga profissional, não NBA, não o salário do LeBron James, média das ligas profissionais, é na casa dos 36%, e as jogadoras da WNBA não recebem nem 10% de toda a grana que envolve a WNBA. Por isso que você tem, por exemplo, salários iniciais de 66 mil dólares, salários de grandes jogadoras, Hall of Fama, lendárias, não passando de 250 mil dólares, e uma média salarial que bate ali o que a Caitlin Clark tá recebendo de 100 mil dólares, mesmo ela sendo a Caitlin Clark, sendo milionária só com um único contrato com a Nike. A gente falou também que mesmo nessa temporada sendo recorde de faturamento de 200 milhões que a WNBA fez, elas ainda tiveram um prejuízo de 40 milhões, mesmo tendo o faturamento recorde da história da liga, ou seja, ainda ficou no prejuízo, mesmo sendo uma liga que é subsidiada pela NBA, ela não é 100% independente, e a gente achou diversas contradições, a gente achou pontos positivos, enfim, o ponto total da história é que a CBA, que é a organização das jogadoras, é como se fosse, por exemplo, sei lá, o sindicato dos atletas, eu acho que na prática não é bem assim, mas seria o sindicato, está com uma rixa com a WNBA, porque eles querem acertar essa parte contratual, por mais que não tenha nem dinheiro para manter a liga, mas elas ainda querem uma porcentagem maior, e eu já comentei nos outros vídeos que eu acho que uma parte faz sentido, que a outra é dar um tiro do pé e pedir pra liga, foi mal galera, do TDAH, tô mexendo contra a luz aqui. A outra parte é dar um tiro no pé pra liga falir de vez. Se você quiser mais detalhes, veja os outros vídeos que eu falei sobre. Porém, a gente chegou num ponto, agora, em 2026, onde realmente tudo que estava fazendo essa bolha inflar e ficar cada vez mais tensa, vinha estourar de vez. Porque o que acontece? A CBA, que é essa organização de jogadoras, fez uma reunião no qual elas votaram o poder da CBA realizar um strike a qualquer momento. E assim, eu não sei nos Estados Unidos se strike na prática tem outro contexto ou outro efeito, mas pelo que eu pesquisei a tradução que seria realizar greve dos jogadores a qualquer momento e parar de vez. E o mais doido que eu fiz os cálculos, a média de jogadores da WNBA são 144 atletas na WNBA hoje. Na realização dessa votação, 93% das atletas participaram e 98% votou a favor de dar o poder para a CBA realizar um strike. Isso significa que, pegando a média de 144 atletas, 133 participaram na votação para dar esse poder
poder para a CBA e 131 delas quiseram dar esse poder. Uma dessas jogadoras, inclusive, foi a própria Caitlin Clark. Por mais que ela seja caçada, agredida, desconsiderada, ter que se ajoelhar para a WNBA, finalmente as garotas concordaram em alguma coisa com a Caitlin Clark e não resolveram sentar a porrada nela no momento da votação, igual elas fazem em quadra. E isso se torna uma bolha, isso se torna algo que pode acabar de vez com a WNBA, porque a WNBA já fez uma oferta de aumento salarial. Eles proporcionaram multiplicar o salário, não uma, não duas, não três, mas as pessoas que fosse entrar na liga hoje, ao invés de receber um mínimo salarial de 66 mil dólares, receberiam 250 mil, já ia entrar com um salário que seria salário máximo de jogador além da WNBA. Essas jogadoras que são lendas da WNBA, que recebem 250 mil, poderiam ganhar até 2 milhões nos contratos, é uma multiplicação de 8%, é muita coisa, e a média salarial pularia para perto de $500 mil ao invés de só 100 mil dólares. Porém, essa proposta foi negada pelas jogadoras, pela CBA, e por que essa multiplicação absurda salarial foi negada? Porque por mais que seja uma vitória salarial absurda essa proposta da WNBA, elas insistem nessa questão da receita, e qualquer termo que eu uso aqui, insistem, falam, implicam, é no sentido cru da palavra. Eu não tô falando insistem no sentido, ai meu Deus, elas não conseguem, não, tô falando insistem no jeito que significa droga da palavra insiste. E elas insistem na parte da receita bruta da liga aumentar na parte de pagamento das jogadoras, pedindo um aumento de 30%, que seria perto, acho que ainda seria um pouco por cento abaixo da média, mas seria perto da média das ligas profissionais que tem nos Estados Unidos. E esse contrato ao longo prazo de 30% daria mais oportunidades, até um salário maior do que até 2 milhões para grandes jogadoras. Elas realmente estão pensando no pagamento salarial a longo prazo, não só uma vitória agora para a WNBA se satisfazer. Porém, qual que é o problema disso também acontecer? Do jeito que já tá hoje, recebendo menos de 10%, a liga já teve um prejuízo de 40 milhões de dólares na temporada, mesmo faturando o recorde de 200 milhões. Se o acordo com a CBA for atendido de ser 30% da receita bruta, esse prejuízo, que nessa temporada foi de 40 milhões, um faturamento recorde da história, iria simplesmente dinamitar para 700 milhões ao longo prazo, de acordo com a WNBA. A CBA diz que isso é uma mentira, que isso é um número inflacionado. A WNBA diz que é o que realmente vai acontecer. Não tem ninguém falando o que é isso e acabou mostrando que, tipo, esse lado tá 100% certo, o outro lado 100% errado. Então o conflito chega maior ainda, e ainda por cima, não foi conseguido um acordo mesmo com o aumento salarial que foi proposto para a WNBA. E agora, com esse strike, o que acontece? A CBA, a qualquer momento, já pode ter acontecido quando esse vídeo for postado, pode acontecer no dia que esse for postado, esse vídeo, pode acontecer daqui a uma semana, a qualquer momento ela pode virar para a WNBA e falar, não vamos jogar mais. E greves no esporte não são raridades, a gente teve lockout na NBA de 2012, a gente teve lockout nos anos 90, teve vários greves na NBA, porém aqueles lockouts funcionaram um pouco diferente, porque foi uma pausa na temporada para ter um acordo entre times ali, e em pouco tempo depois as temporadas voltaram, até por exemplo teve temporadas que beleza, não teve 82 jogos, mas teve 60, 50, não ficaram muitos períodos parados sem ter um retorno. E qual que é a diferença pro caso da WNBA exatamente? A WNBA tá na mesma situação que o beisebol esteve quando eles deram esse poder de strike a qualquer momento para a CBA do beisebol. Só que a diferença é que o beisebol, para vocês terem ideia, quando essa greve aconteceu, teve título internacional importante, nível ser campeão da NBA, que foi parado depois de 90 anos em atividade. Um único título foi parado depois de 90 anos que ele aconteceu. A NBA existe só há menos de 80 anos e um único torneio existe há mais de 90. E eu reforço isso porque naquela época não só o beisebol era maior do que NBA e futebol americano, como também era um esporte centenário. O que você vê de lojinha hoje, de loja da NBA, loja de futebol americano, NBA no Brasil, se fosse transportar o hype daquela época dos esportes para isso hoje em dia, seria a loja de beisebol, finais do beisebol que a gente já tá comercializando, porque esse era o tamanho do beisebol, ele era o esporte número 1 que você pensava em vir estadunidense, beisebol. Porém, o que aconteceu? Em um certo momento, teve esse poder da CBA de fazer o strike. Mesma situação da
WNBA, sobre pagamento, alcance, tudo, não sei o que lá. Só que uma liga que existia há 5, 6 vezes mais que a WNBA e era uma referência no mundo, diferente da WNBA, que é muito nichado ainda, sendo um nicho do nicho, infelizmente, do basquete. Eu imagino que o americano veja mais basquete europeu do que eles assistam WNBA. Então a gente tá comparando um gigante contra uma criança em formação ainda. Porém, quando esse strike foi executado e realizado, igual a WNBA tem o poder desse strike agora, não só a liga quebrou, faliu de vez, o beisebol, como eu falei, teve títulos internacionalmente importantes que pararam, não teve jogo, deixaram de existir, como até os torcedores ficaram contra os próprios jogadores e a liga quebrou, faliu. O beisebol ainda existe nos Estados Unidos, mas o beisebol perde até pro hockey, que é um esporte canadense, tá ligado? O beisebol perdeu toda a sua notoriedade. O beisebol saiu de imagem número 1 do estilo de vida americano para se tornar um esporte que no máximo tem um Estados Unidos contra o Japão, que é mais japonês beisebol do que americano. Isso uma liga centenária que era o coração do país e do dia pra noite fez assim, ó, por causa da decisão do strike e falta de acordo. A mesma coisa está acontecendo com a WNBA, sendo a WNBA uma liga que dá prejuízo, uma liga que ainda é subsidiada, uma liga que tem muito hate em cima e pouca gente acompanha e que ainda por cima não tem nem 30 anos de vida. O beisebol era centenário e nunca se recuperou dessa treta. E do jeito que a gente viu em outros vídeos sobre algumas falas, sobre, tá certo que assim, eu não lembro o nome da jogadora que controla o comitê da CBA. A jogadora que controla o comitê, eu considero que ela tem mais credibilidade, ela é mais pé no chão. Mas a gente pega algumas jogadoras, ou você pega, por exemplo, as jogadoras que não entraram no clube, mas elas falaram, impossível a gente não entrar aqui, a gente tava literalmente no All-Star Game da WNBA. E elas ficaram revoltadas que a carteirada delas não funcionaram. Esse é o nível do alcance da WNBA nos Estados Unidos. Em todo o cenário que a WNBA tá agora, uma decisão errada de parar de vez pode simplesmente acelerar o que a gente tava especulando, que em algum momento essa liga iria acabar. E a gente tá falando em um momento, como você pega, por exemplo, a Unrivaled, que eu não sei exatamente os números técnicos específicos, os números exatos, eu sei que jogadores da WNBA jogam, mas que dá um salário de 250 milhões para uma temporada que dura 8 semanas. A gente tem, por exemplo, acho que o Project B, o nome, alguma coisa assim, que tava sendo uma liga que é pra vir para rivalizar a WNBA e o momento que ela pode deixar de existir. Então não só a WNBA a qualquer momento pode repetir a história tendo 10% do poder que era o beisebol, como ela, diferente do beisebol que ainda existe, pode nunca mais vir a existir, porque já existem concorrentes para ela. Então é um momento muito delicado na mão de pessoas que têm péssimas falas e decisões, às vezes não sabem nem o que está sendo discutido, não sabem nem o que está sendo protestado, lutado a favor, quando a gente vê elas falando em programa, algumas peças vão falando em programas assim, que a WNBA pode simplesmente quebrar de vez por um pedido delas. Uma liga que nunca teve lucro, uma liga que nunca pôde pagar mais, uma liga que sempre teve prejuízo e precisou de dinheiro da NBA. Nessa temporada que fatura mais, elas querem mais dinheiro, ainda deve 40 milhões, e a cada movimento que algumas peças específicas dão, ainda por cima aumenta o ódio, a raiva, como é que fala? O ranço que as pessoas têm sobre ela. Tanto que até mesmo que a Caitlin Clark, que votou a favor, ela deixou muito claro em uma entrevista de imprensa. Acho que a coisa mais importante pra mim, pensando nessa negociação do CBA, que esse é o maior momento que a WNBA já teve, e não é algo que possa ser estragado. Vamos lutar por tudo que merecemos, mas ao mesmo tempo precisamos jogar basquete. É isso que nossos fãs anseiam, é assim que você gasta dinheiro, é assim que você é comercializável, é isso que os fãs se empolgam, é para isso que os fãs querem aparecer. A Caitlin Clark está do lado das jogadoras e está do lado da CBA, e por incrível que pareça, as jogadoras estão concordando com a Caitlin Clark, o que é um milagre na WNBA, meu Deus do céu! Só que ela mesmo, e ela sendo uma jogadora extremamente inteligente, ela tem a consciência. A gente tem o poder nas mãos e a gente quer lutar por algo e a gente vai negociar. Só que se a gente não pisar em quadra e a gente não jogar, a gente não fazer os torcedores ficarem do nosso lado no show, a gente nunca mais vai conseguir esse poder de volta. Ao invés de ser um tiro do pé, vai ser logo um tiro bem aqui na nuca pra desligar de vez sem dor. Então agora a gente tem que acompanhar os próximos passos, porque a gente já viu nos outros vídeos que assim, cautela não tem sido o maior forte da WNBA nessa sequência de polêmicas que tá acontecendo. E eu sinceramente ficaria triste logo agora que a gente tá num time gigantesco. Caitlin Clark, Cam Page, mais talentos aparecendo numa grande plataforma que é para o basquete feminino, que está melhorando a cada tempo que passa. A própria Caitlin Clark, ela chegou a ser em uma noite mais vista no colegial do que todas as partidas da NBA juntas. Esse é o timing que a gente estava vivendo da WNBA. Eu não gostaria que se encerrasse por cagada de pessoas. Então agora a gente só tem que esperar, porque essa bomba na mão, pelo que a gente viu no padrão acontecendo de outras polêmicas, pode virar uma bomba nuclear utilizada na própria cabeça, e a gente tem que decidir para elas tomarem
tomarem a melhor decisão, que nunca vai superar você tomar a decisão de virar membro do canal, com esse mais de 100 membros desse canal que dão confiança pra mim, dão confiança pra continuar fazendo vídeos, dão confiança pra trabalhar até quando eu tô fora de casa. E ainda por cima com o retorno dos videodocs, postamos o LeBron James aí esses dias sobre a temporada dele 2018, que ele foi de performance o maior jogador da história naquela temporada. Dá esse apoio simbólico por um valor também simbólico que você pode conferir no primeiro link do comentário fixado ou na descrição desse vídeo, pra você se juntar a ele também se tornar um grande psicote. Mas o apoio que você pode dar de graça, que você só não dá se você for um ser humano canalha, uma péssima pessoa, um péssimo indivíduo, é se inscrever no canal e ativando o sininho pra gente bater nesse ano a meta de 200 mil inscritos, já que mais de 80% vê o vídeo inteiro, assiste até o final e me abandona, e é mais de 80% de pessoas que a gente já podia ter chegado até 1 milhão. Podia ser aqui, ó. Eu e DPC no canal de 1 milhão, entendeu? Mas já que eles me abandonam, eu peço pra você não me abandonar. Eu quero que você comente Catarina se você ficou até aqui, e eu quero que você que já viu os outros vídeos, você que tá internado, ou você que tá vendo isso no futuro, se tem alguma nova notícia dessa situação, o que você acha dessa situação, se você viu os últimos vídeos e vendo isso agora, o que você acha que vai ser o futuro da WNBA, e eu deixo você agora pra tomar essa sobremesa do almoço, o último vídeo que a gente falou justamente sobre a Caitlin Clark, esse que pegou quase 200 mil visualizações, mostrando o bafafá que foi naquela época. Mas se você quer voltar pro tema da NBA, LeBron James em 2018 foi o ser humano mais impossível de ser parado na história do basquete. Muito obrigado se você ficou até aqui, não esqueça de fazer gestão de crise da sua empresa e tchau!